Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 21. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-a-terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal. A sábia previdência onde se crê ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem sua razão de ser. Se procurasseis investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre iríeis encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vós os colocaríeis em último plano. Senhor Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, mais uma vez em nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita. Hoje, Senhor, o livro dos médiuns, rogamos a Tua inspiração, a Tua proteção e a permissão para invocarmos o nosso irmão responsável por este estudo, o altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, o nosso irmão Ernesto Bozano, o patrono do livro dos médiuns em nossa casa. Em nome desses queridos irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui na 293. Perguntas sobre saúde. Nós vimos as perguntas sobre a destinação dos espíritos, na 292. Perguntas sobre os interesses morais e materiais. Perguntas sobre existências passadas, futuras. Tudo nós vimos com muita calma e tranquilidade. Perguntas sobre o futuro, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Então vamos lá. Agora, sobre a saúde. Item 293, pergunta 24. Os espíritos podem dar conselhos relativos à saúde? O que você acha? Pode? A live aqui ela é bastante informal. Dá pra gente, eu só vou repetir a resposta ou a pergunta de vocês, para quem nos ouve de casa se situar. Os espíritos podem dar conselhos relativos à saúde? Com certeza, né? Com certeza. Claro, eles se interessam por nós, não é? Por que não dariam um conselho sobre a saúde? Então vamos lá, resposta. A saúde
é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na terra. É por isso que os espíritos dela se ocupam de boa vontade. Porém, como há entre eles ignorantes e sábios, não convém para isto, como para qualquer outra coisa, dirigir-se ao primeiro que apareça. Então a gente pode fazer perguntas sobre a saúde, porque isso é importante para a gente. A gente estudando ali o livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone, os espíritos ali, é o Camilo que vai narrando a história, junto com a dona Ivone, médium, e Leon Denis, que coloca a doutrina espírita ali. Aqueles médiuns que vão trabalhar com os suicidas, eles são tratados por médicos espirituais, para que ele tenha saúde para aquele trabalho. Então é um exame minucioso, como a gente diz aqui, é um check-up. Olha, estômago, intestino, fígado e etc. No próprio trabalho da cura que a gente tem, no próprio trabalho do passe, eu me lembro do altivo dizendo para a gente: vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês não pegam nem um resfriado? A casa agora acabou de completar 5 anos, no mês de junho. Nesses 5 anos de trabalho aqui, nunca paramos. Todos os dias, de domingo a domingo. Não me lembro de uma dor de cabeça. Por quê? Porque eles cuidam da gente. E se tiver que perguntar sobre a saúde, pedir uma orientação, eles vão nos dar. A gente não tem o passe, o que o passe faz? Cuida da saúde espiritual e também física. O que o passe de cura faz? Que a gente chama passe de cura. Cuida da saúde espiritual e física. Então, é como você diz, claro que sim. Né? Você respondeu óbvio, né? Com certeza. Com certeza. Por tudo isso. Quem são os espíritos, senão as almas dos homens que já morreram? Se eu vou no médico cuidar da minha saúde, porque minha saúde é importante. Esse médico desencarna, ele continua como médico. Se nossa mãe, nosso pai, nossos entes queridos cuidam da nossa saúde, desencarnados vão deixar de cuidar? Claro que não. Então, ficou bem entendido, né? Qualquer pergunta você pode fazer. Dirigindo-nos, pergunta 25, ao espírito de uma celebridade médica, estaremos mais seguros de obter um bom conselho? Eu vou perguntar lá. O Ivo Pitangui já desencarnou, né? Já. Vou chamar o Ivo Pitangui, porque eu estou com problema aqui, se eu faço a plástica ou se eu não faço. É a certeza, é mais firme, como ele perguntou aqui. Essa celebridade, que ele foi uma celebridade médica, o conselho é mais seguro? Ele responde aqui: as celebridades terrenas não são infalíveis e possuem muitas vezes ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre é bem pouca coisa ao lado da ciência celeste. Apenas os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem terem nomes que conheçais, podem saber muito mais que os vossos sábios sobre todas as coisas. Não é só a ciência que torna os espíritos superiores, e ficaríeis muito espantados da categoria que alguns sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, portanto, não saber mais do que quando estava na terra, se não tiver progredido como espírito. Entendeu a resposta, Priscila? Então, um espírito, eu vou perguntar a um espírito que foi uma celebridade aqui na terra. Não significa que ele saiba tudo, só sabe as coisas da terra. Pode ser que ele conserve alguns pensamentos sistemáticos.
Pelo sim, pelo não, vamos buscar o doutor Bezerra? O doutor Bezerra a gente conhece. Ou vamos apelar para Jesus, o grande médico das almas, aí não tem erro. Jesus, estou sofrendo desse mal, me ajuda, estou com dor no peito, estou com a dor, seja lá, no estômago. Né? Jesus, eu vou passar por uma cirurgia, o senhor me ajuda, por favor? Pronto. Ah, Jesus vai vir em pessoa nos ajudar? Podia até vir, né? Mas ele tem tanta gente aqui que pode nos ajudar, ele vai enviar alguém da sua confiança. Né? Vai enviar alguém da sua confiança. Olha, atende o Newton lá, porque ele está fazendo uma súplica, ele está sofrendo. Vai ajudá-lo. Aí a gente não erra. Não é? Aí ele pode enviar até o doutor Bezerra. A falange dele, alguém da falange dele. Quantas vezes lá no centro mesmo, o altivo nos ajudava lá, né, como médium. Então ficou bem clara também essa resposta. Entendeu, Priscila? Pergunta 26. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Isso aí depende, né? Se ele for orgulhoso. É. 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 Para o André Luiz. O André Luiz, ela está lembrando aqui, né, dos mensageiros, a gente acabou de estudar essa semana aí, esses médios falidos. O André Luiz, ele foi ser auxiliar de enfermagem, de uma enfermeira, Narcisa, e ele limpava os vômitos dos doentes. Poxa, quem foi André Luiz? Um grande médico, né? Um homem de ciência. Hã? Mas ele foi resgatado, queria trabalhar, mas a ciência dele, ele mesmo fala ali, muito bem lembrado, não chegava aos pés da ciência do mundo espiritual. Ele nunca imaginou que o passe pudesse curar. E ele viu Narcisa curando, ajudando com os passes. Ele escreve ali, né? Ele fica surpreso. Ele diz assim, eu vou ter que rever todos os meus conceitos. Todos os seus conceitos. É exatamente o que o livro está dizendo aqui, o livro dos médiuns. Por isso que essas obras são doutrinárias. Você vê que as obras do Chico não saem da doutrina espírita. Não saem. É ele, com todo o conhecimento que ele tinha aqui na Terra, ele chegou como ignorante no mundo espiritual. Inclusive ficou parado, vamos dizer assim, né? Entre aspas, porque sempre tem um proveito e teve o seu proveito. 8 anos e 3 meses numa região umbralina. Então a ciência dele não o fez sair dali. Somente quando ele lembrou de Deus, que fez uma prece sentida, que é totalmente fora do mundo científico, né? A ciência ainda não caminha com a doutrina espírita, com o mundo espiritual. Então, quando ele se voltou para uma coisa simples, moral, é que ele foi resgatado, depois de 8 anos. Depois de 8 anos. Depois de 8 anos. Muito bem. Então vamos lá. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Resposta. Se tiver chegado a um grau bastante elevado para estar livre de sua vaidade e compreender que seu desenvolvimento não é completo, ele os reconhece e os confessa sem péjo. É péjo ou é pejo que fala? Acho que é péjo. Mas, se ainda não estiver bastante desmaterializado, pode conservar alguns dos seus preconceitos de que encontrava imbuído na Terra. É o que a gente acabou de falar aqui, né?
É o que a gente acabou de falar. Sem pejo, eu queria, é com E, é pejo que se fala. Sem pejo, tá aqui no dicionário. A gente é pego em ignorância toda hora, né? Em ignorância. Deixa eu botar aqui. Sem pejo, ó. Pejo significa sem vergonha, sem pudor, né? Sem timidez. Sem, né? Sem. Cadê? Onde é que eu acabei de ler? Tá aqui. É sem pejo, é com. Ela não tem um acento circunflexo, mas é assim que se lê. Pejo, sem vergonha, sem timidez. O espírito de um sábio pode, portanto, não saber mais do que quando estava na terra, se não tiver progredido como espírito. Claro, ficou bem claro aí o exemplo de André Luiz. Então a gente está estudando, vocês que chegaram agora, aí chegam conversando, né? Falando bem do café da manhã, né? E a gente está estudando aqui se pode se fazer perguntas sobre saúde aos espíritos. O que vocês acham? Pode se fazer perguntas sobre a saúde, sobre doença? Pode. Sim. E eles nos ajudam? Nos ajudam. É isso aí. Pergunta 27. Um médico poderia, evocando os espíritos dos seus pacientes que morreram, obter deles esclarecimentos sobre a causa de suas mortes, os erros que pode ter cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Vou fazer a pergunta de novo, a pergunta é cumprida. O médico poderia, evocando os espíritos de seus pacientes que morreram, então eu sou médico, tenho os pacientes que morreram, vou evocar o defunto para ver se ele me ajuda. Para ver se ele me ajuda, obtendo esclarecimentos sobre a causa de suas mortes. Pô, você já que você está morto, morreu, e eu não consegui te ajudar a manter vivo, qual foi a causa da morte? Por que você morreu? Por que eu não consegui te salvar? Essa é a pergunta. Que erro, né? Os erros que pode ter cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência. Com isso, eu ter mais experiência e errar menos. Então um médico pode chamar os seus pacientes que morreram, perguntar a causa da morte, aonde foi que o médico errou, o que o médico poderia ter feito, o que poderia não ter feito para manter equilibrada a saúde daquele paciente? Ele responde: ele o pode, e isto seria muito útil para ele, principalmente se fosse assistido por espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Mas para isto, seria preciso que fizesse este estudo de uma maneira séria, assídua, como objetivo humanitário, e não como meio de obter, sem trabalho, saber e riqueza. Ele poderia fazer isso. Ele poderia, e seria bem útil se ele fizesse de maneira ordenada, de maneira séria. Agora, tem gente que quer tudo do mundo espiritual. Ele ganhar dinheiro com isso? Vou perguntar para o Espírito vai me dizer. Se não tiver essa intenção de querer ganhar facilmente a vida às custas dos espíritos, tudo bem, se ele fizer de uma maneira muito séria. Quando trabalhamos com a saúde, como fazemos aqui em nossa casa, a gente sempre pergunta, nós sempre perguntamos ao Altivo, ao doutor Erma, à dona Ivone, eles respondem, o doutor Roberto, eles respondem, esses médicos todos estão trabalhando aqui conosco, e eles dizem aonde está a causa. Às vezes a gente não pode dizer para o paciente. A pessoa vem tomar o passe,
o Espírito mostra aonde está a causa da doença. Às vezes aquele mal não pode ser debelado, a pessoa vai desencarnar, ela vai desencarnar, e a gente não fala nada. Às vezes dá tempo, mas a gente não fala para a pessoa, você está com mal, não vai buscar um médico, não deixa de ir ao médico. Às vezes até indica. Se falar para mim, eu vou e indico até a especialidade. Ó, vai fazer um exame, vai buscar um oncologista, vai, como já fizemos aqui. Olha, vai fazer um exame mais detalhado. Buscar um oncologista já fica difícil de falar. Você não vai dizer para a pessoa, né? Você vai dizer que ela está com câncer. Então você vai dizer, vai, busca um médico, faz um exame mais detalhado. Vai lá, não deixa de ir não. Como já aconteceu da pessoa ir e encontrar a causa da dor. Ah, estou com dor na coluna. Teve uma pessoa que está dor na coluna. Dor na coluna. Fui no ortopedista. O ortopedista passou remédio. Você já fez um exame mais aprofundado, mais apurado? Vai ao médico, procura. Não, fui no ortopedista. O ortopedista disse que me deu um remédio, isso é vértebra. Quer dizer, o médico também erra. Aí ele resolveu fazer lá uns exames e encontrou o câncer. E ali foi para a cirurgia e está vivo até hoje. Se não tivesse procurado o médico, não teria jeito. Ele se preocupa com a saúde, eles nos ajudam muito nesse sentido. Alguma pergunta? Nenhuma? Entendeu, Priscila? Vamos para o item 294. Perguntas sobre a invenções e descobertas. Pergunta 28. Os espíritos podem guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Ele pode guiar os homens? Sim, eles não vão dizer como fazer. Antes de ler a resposta ali, para a gente entender. Quem foi que conseguiu lançar um voo mais pesado do que o ar? De um aparelho mais pesado do que o ar? O 14 bis foi o primeiro avião a alçar voo. O 14 bis é um material mais pesado do que o ar. O avião não é muito mais pesado? Pois é. Quem foi que descobriu isso? Quem é o pai da aviação? Santos Dumont, muito bem. Quando Santos Dumont, ele foi o pioneiro, tinham outros, ele começou com os balões, campeonatos de balão, onde o balão ia sendo manobrado, teve lá o balão número... Sabia que Santos Dumont tinha como é que chama? Eu não gosto do número 8, como é que eu chamo isso? Não gosto do número 13, acho que dá azar, superstição. Ele era supersticioso com o número 8. Santos Dumont era todo supersticioso. Vocês já visitaram a casa que ele morou lá em Petrópolis? É uma escada, lá no alto tem uma escada e a escada é cortada no meio. Você só entra na casa dele com o pé direito. Porque em vez da escada ser desse tamanho aqui, ó, a escada é mais ou menos assim, a escada dele lá. Deixa eu botar isso para cá. Vou botar isso aqui. Ó, a escada é assim, a escada 3. Ela só tem esse degrau aqui. Você de frente para a escada, você não vai meter o pé esquerdo aqui. Que é pequenininho, só tem que subir com o pé direito. Então ele sobe para entrar com o pé direito em casa. Agora olha a cabeça dele, né? Como ele criava. O chuveiro, naquela época não tinha chuveiro, ele tinha chuveiro em casa. Ele botou uma lata toda furada que você puxava assim, caía água quente ali, puxava e tomava banho ali. Ó, o relógio de pulso, foi ele também. Né?
porque precisava do relógio nos voos, ele aqui facilitava. Tá vendo? Santos Dumont era esperto, né? Ele desenvolveu, tinham outros com ele, tinha ali os irmãos Wright. Nos Estados Unidos, quem inventou o avião foram os irmãos Wright. Mas os irmãos Wright lançaram mais pesado do que o ar, de fato, antes do Santos Dumont. Mas de uma catapulta. O que é uma catapulta? Um estilingue. Pega um elástico, puxa aqui o elástico, bota o avião ali, pum, lançou o avião, foi embora. Não, o Santos Dumont colocou o motor, o avião veio, foi embora. Né? Olha só, estavam os irmãos Wright, estava o Santos Dumont, tinham outros pesquisadores da época. Aí eu falei da superstição dele. Ele fez o balão número 1, balão número 2, balão número 3, balão número 4, balão número 5, balão número 6, balão número 7, balão número 9, pulou o número 8. Ele não gostava do 8. Número 10. E foi. Então foi desenvolvendo ali com gás, o balão, até chegar no motor pesado, que foi o 14 bis. Engraçado, o avião tem a asa aqui, ele vai assim, né? O 14 bis voava ao contrário. Por que eu estou contando essa história toda? Primeiro, para fixar a atenção de vocês lá na invenção. Olha só, ele teve que esquentar a cabeça dele. Tinha espírito ali inspirando a ele? Tinha, com certeza. Mas ninguém disse assim, ó, tem um avião que vai ser assim, fazer. Não, ele teve que trabalhar. Ele foi inspirado. Por que eu não inventei o avião? Porque eu não estava nem ligado naquilo. Se eu tivesse lá na época dele encarnado, como tinham muitos outros, quem os espíritos iam inspirar? Aqueles que estavam pesquisando isso. Eu estou falando aqui de doutrina espírita. Os espíritos vão me inspirar, porque eu gosto da doutrina, a gente fala da doutrina, aí eles vêm e nos inspiram. Mas não adianta eles me inspirarem aqui para eu desenvolver uma vacina que vai curar a queda de cabelo, por exemplo. Eu não pesquiso isso, eles vão perder o tempo deles. Então você está ali pesquisando, está aqui naquela área, eles vão inspirar, mas eles não vão entregar nada de bandeja. Senão seria muito fácil, né? Seria muito fácil. A gente ia ficar de braços cruzados, porque o mundo espiritual ia dizer tudo que a gente tinha que fazer, ou deixar de fazer. Foi por isso que Moisés proibiu lá a comunicação com os mortos. Porque naquela época ninguém queria fazer nada, tudo queria consultar os espíritos. Espíritos zombeteiros e debochados sempre existiu. Sempre existiu. Então vamos ver aqui a resposta. Entenderam então? Vamos lá. Ó, pergunta. Os espíritos podem guiar os homens nas pesquisas científicas, nas descobertas? Resposta. A ciência é a obra do gênio. Claro. Não adianta me inspirar, porque eu não sou gênio. Mas os cientistas estão ali debruçados na astronomia, no campo da astronomia, da ciência como um todo. Só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Tem que trabalhar. Que mérito teria se apenas precisasse interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas da indústria. Depois de uma outra consideração, é que cada coisa deve vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para recebê-la. Se o homem tivesse esse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que aparecessem os frutos antes da estação própria. Estava na hora de vir um meio que ligasse, estreitasse os mundos. A aviação fez isso. Ligou todos os continentes. Hoje a aviação faz tudo. Daqui a uma hora você está num outro estado, você está em outro país. Questão de horas. Você levava num navio meses viajando de um continente para outro. Agora o avião vai em algumas horas.
Você atravessar daqui para Portugal de navio, vai levar tempo. Agora, de avião vai rápido. Então chegou o momento. Tem os homens de ciência, eles vão inspirar. Aí eu perguntei aqui de brincadeira para vocês, adianta o espírito me dar uma vacina para queda de cabelo? Não. Agora, existe uma vacina para queda de cabelo, um remédio? Com certeza existe, mas é o homem que tem que descobrir. Eu conheci duas pessoas, um vem aqui mexer na nossa cadeira de vez em quando, e o outro tem umas 2 semanas, um senhor já. Os dois são senhores. Os dois tiveram paralisia infantil. O que vem aqui consertar a cadeira, ele disse assim, olha, eu tive a paralisia, acho que foi 1 semana depois, ou 1 mês depois, uma coisa bem curta, um espaço de tempo bem curto. Descobriram a vacina da poliomielite. Pergunta de prova, quem desenvolveu a vacina contra a poliomielite? Quem foi? Valendo o celular da Patrícia. Quem acertar, ganha o celular da Patrícia. Quem foi? Olha, aquela gotinha, as crianças não tomam uma gotinha? Vocês tomaram uma gotinha. Antes daquela gotinha, tinha uma doença chamada poliomielite, que deixava a pessoa aleijada, como essas 2 pessoas que eu conheci. Hã? Quem foi? Vai continuar com o seu celular. Deu sorte. Albert Sabin, não foi? Não foi Sabin? Sabin com a sua gotinha. Agora, ele chegou, caiu do céu a gotinha na cabeça dele, é essa gotinha que todo mundo... Não, ele teve que estudar, ele teve que pesquisar. Né? Quer ver? E como isso trouxe saúde para a gente. Todos nós tomamos a gotinha. Todo mundo tem que tomar, é obrigatório. Senão você traz problema para a sociedade. É menos uma força de trabalho. Quer ver uma descoberta também? Todas essas descobertas são importantíssimas. A penicilina, o antibiótico. Né? Começou lá com a penicilina. A vida é outra depois. Antes do antibiótico era uma coisa, depois do antibiótico é outra coisa. Então você toma lá o antibiótico e se cura da doença, penicilina. Como é que aconteceu isso? Valendo de novo o celular da Priscila. O celular é bom ou é bom mesmo? Qual é a marca dele? Não sabe não? Quem foi que descobriu a vacina e a penicilina? Você que é lá daquela área ali, Marechal Hermes tem um hospital com o nome dele. Não. Ali Marechal tem um hospital, tem uma maternidade. Tem uma maternidade chamada Alexandre Fleming. Carlos Chagas, dizem, né? Eu não estou afirmando nada. Dizem que foi que o André Luiz foi o Carlos Chagas. Eu não sei de nada, tá? Eu escuto dizer. Porque a gente sabe que ele foi um grande médico, um grande cientista. E o que o Carlos Chagas descobriu, hein? O nome já está dizendo. A doença de Chagas, né? E agora eu não sorteei o telefone dela, não ofereci. Então vocês estão vendo que esses homens pesquisaram, estudaram, não veio do nada. Não veio do nada. Agora, os espíritos inspiram, porque eles querem um conforto para a sociedade, um certo conforto. Tá vocês aí, de boa aí, ar-condicionado ligado. Foi desenvolvendo, desenvolvendo a ciência. Mas antes do ar-condicionado teve que se descobrir o quê? A eletricidade. Em cima da eletricidade, quantas invenções? Tendo como base a eletricidade. A gente não viveria hoje sem eletricidade, né?
Aí vem um, vem outro, um pega a pesquisa de um, pega a pesquisa de outro, vai indo, e olha a sociedade com um ganho imenso. Então os cientistas inspiram, os espíritos inspiram esses homens. Aí ele pergunta aqui, ó, Deus, ele continua dizendo, Deus disse ao homem, tirarás teu alimento da terra, com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que ele aqui se encontra. Ele deve progredir em tudo, pelo esforço do trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a sua inteligência? Seria como um estudante cujo dever um outro fizesse. É a mesma coisa de que vocês comeram feijão, arroz, come todo dia, né? Mas alguém plantou o arroz, o feijão, o milho, o trigo, o café vocês já tomaram, né? De onde que vem aquele pão ali? Ah, vem da padaria, né? E como é que chegou lá o pão? A farinha, né? Mas de onde veio a farinha? Farinha vem do trigo. No outro dia eu botei aqui as pessoas para pensar. Você comeu um pãozinho agora de manhã. Olha como é a solidariedade. A gente tem que ter essa visão, que isso a gente vai trabalhando o nosso coração. Ó, alguém plantou o trigo. Alguém plantou. Mas alguém também desenvolveu o adubo para plantar o trigo. Alguém colheu o trigo. Alguém colocou o trigo no celeiro, transportou até o celeiro, empacotou. Aqui se produz trigo na região sul, mas muitos vêm da Europa, importado. Alguém levou até o navio, alguém carregou o navio, alguém pilotou o navio, veio até o Rio de Janeiro. Alguém tirou o trigo lá do navio, foi para uma distribuidora, que chegou no mercado. Vou encurtar o caminho, tá? Porque é longo o caminho. O mercado foi para a padaria. Vocês sabiam que o padeiro chega de madrugada na padaria? Cedinho. Ele tem que, 6 horas tem que ter pão quentinho. E a gente não está nem aí para o padeiro. A gente nem lembra do padeiro. Por isso que era bom a gente agradecer a comida. Mas agora se botar já era, né? Aí você vê quanta gente trabalhou para a gente comer um pão de manhã. Se você botar manteiga, tem mais gente ainda. Mas você não come pão com manteiga, vocês tomaram café também. Aí vem a história desde o grão do café. Ah, mas o outro só toma café com leite. Olha a história. Quantas pessoas trabalharam para a gente de manhã tomar um pão com manteiga, um café com leite? Não é? E se for um cafezinho melhorado, tiver um suquinho, são centenas, milhares de pessoas se movimentaram para você comer o pão. Se quebrar um nessa cadeia, o padeiro está de greve. O padeiro não vai fazer pão hoje. O pão não chega na tua mesa. Rezem para o padeiro, hein? Rezem para o padeiro. A gente não se dá conta de tudo isso. Quantas coisas vocês estão aí, ó, com roupa, que não foi vocês que fizeram essa roupa. E se eu perguntar, vocês não sabem nem como elas foram feitas. E nem de onde veio. Quantas pessoas trabalharam para você agora estar vestido? Vocês estão vendo como a gente precisa um do outro? Lembra da greve dos garis? Ninguém nem quer saber de lixeiro, mas faz greve. Falam tanto da polícia. Tira a polícia. Você não sai nem de casa. Agora, todos são inspirados. Você tem que trabalhar. Todos têm que trabalhar. E nós também precisamos trabalhar. A gente precisa se movimentar para não ser alguém que traga incômodo para a sociedade. Como ele disse aqui, ó,
tirarás teu alimento da terra. O feijão não caiu, o grão de café não caiu do céu, o trigo não caiu do céu, tiveram que trabalhar. E nós temos que trabalhar também. Isso faz a gente vir enxergar o outro, o próximo, bem mais próximo da gente. Por isso a recomendação do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente precisa amar todo mundo. Vamos lá, 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos em suas pesquisas? Olha, é uma pergunta que a gente já respondeu, né? Os sábios e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos em suas pesquisas? Resposta: isto é muito diferente. Claro que são. Isso é muito diferente. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigir a marcha procuram o homem capaz de levá-la ao bom termo. Eles inspiram as ideias necessárias de maneira a lhe deixarem todo o mérito. Porquanto essas ideias é preciso que ele as elabore e as execute. É o homem que tem que fazer isso. Vai chegar uma hora que não vai ter mais como usar o combustível fóssil, como a gasolina, derivados do petróleo. Vai chegar uma hora, vai chegar um tempo, porque essas energias são esgotáveis. Aí o homem começa a pesquisar outros meios de energia, né? A eletricidade, o magnetismo. A eletricidade faz barragens, inunda terras. A energia do sol, a gente já tem energia solar, energia eólica. O que é energia eólica, dona Maria? Valendo o celular da Patrícia. O que é energia eólica? Patrícia, o que é energia eólica? E energia dos ventos. Você não vê aqueles cataventos grandão? Vocês já não viram? Umas torres altas com ventilador, parece um ventilador grandão. Para que aquele ventilador? É para abafar o calor? Lá no Rio Grande, lá no Rio Grande do Norte tem muito, lá por causa do vento, lá venta bastante. Então, o homem vai descobrindo, vai chegando a época. Agora, tinha como o homem descobrir a energia eólica ou a energia elétrica há 5.000 anos atrás? Não. Há 1.000 anos atrás? Não. Então, na hora certa, veio um tipo de energia. Até então era com fogo. Ninguém iluminava a noite com fogo, com luz. Aqueles castelos que vocês veem aí, que castelo bonito, aquilo devia ser uma coisa fedorenta a beça, porque era tudo com fogo, com óleo de baleia, óleo de bicho, devia ser um mau cheiro danado. Aquelas paredes devia ser tudo suja, preta de carvão. Quer ver uma coisa? E tudo isso vem na hora certa. Não tinha como lá atrás. Então os espíritos, está na hora dessa sociedade dar um salto intelectualmente. Eles enviam e reencarnam espíritos já com essas ideias, que já conhecem no mundo espiritual, começam aqui a pesquisar, são influenciados por outros espíritos e acaba vindo a descoberta. Querem ver uma coisa que vocês nem dão conta? Que vocês usam todo dia? Vaso sanitário. Como era antes? A gente está avançando, né? Agora, a gente vê coisas ainda bastante atrasadas. A gente não tem rede de esgoto em todo o país. Falta muito. Então, nem todas as cidades estão com rede tratada, mas isso já é um avanço. É um avanço. E a gente nem se dá conta disso. Tudo inspirado pelos espíritos. Começou lá com a energia elétrica. Esse não é o tema, mas é para vocês aí que vocês falam muito, prestarem atenção. Vocês não valorizam a geladeira, agora fica sem geladeira.
A gente consegue viver sem geladeira hoje? Agora, lá no Xingu não tem geladeira. Ele não sabe nem o que é isso, não tem geladeira. Mas ele está com fome, ele vai no rio, pega um peixinho. Quer comer uma carnezinha, ele vai ali, mata o macaco. Faz o churrasquinho do macaco. Mas aqui não dá mais para isso. Você tem que conservar o alimento. Nesse calorão, se não tiver energia, não tem geladeira. Mas vamos continuar. Anota. Não, ainda tem um pedaço aqui, né? Ó. O mesmo acontece com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera de ação. Daquele que só está apto para cavar a terra, não farão o depositário dos segredos de Deus, mas saberão tirar da obscuridade o homem capaz de secundar seus desígnios. Não vos deixeis, portanto, arrastar pela curiosidade ou ambição, num caminho que não corresponde ao adjetivo do Espiritismo, o que vos levaria às mais ridículas mistificações. Então, se eu ficar perguntando para o Espírito aquilo que eu não devo perguntar, eu vou ser enganado, vão rir da minha cara. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai chegando os momentos de grandes invenções e eles vão nos inspirar. Nota, o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que no princípio esperava-se poder fazer por meio dele. Então, quando descobriram lá a mesa girante, os espíritos estavam se manifestando, eles achavam que tudo ia ficar fácil. Eu vou perguntar para os espíritos. Queriam regredir lá a época de Moisés. Qual é o remédio para isso? Qual é a vacina para isso? Houve até quem pedisse aos espíritos receitas para atingir e fazer crescer os cabelos. Está vendo por que eu estou falando de cabelo? Está aqui. Curar os calos dos pés, etc. O cara, eu quero um remédio para curar a calvície. Aí o espírito vai dizer, olha, 2 gotas de água sanitária, não vai essa fórmula não, hein? 2 gotas e bota lá uma fórmula. Isso aqui vai curar a calvície. Aí eu vou e testo, aí o cabelo da pessoa cresce. Aí eu vou vender, vou ganhar um dinheirão com isso. Eu tenho um remédio aqui para curar a calvície. Se eu quiser o remédio, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar. Se estiver dentro do cabimento da lei, eles vão me inspirar. Vimos muitas pessoas que acreditaram ter feito assim sua fortuna e só recolheram processos mais ou menos ridículos. O mesmo se dá quando se quer, com o auxílio dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns espíritos possuem, sobre essa matéria, seus sistemas, que não valem mais, muitas vezes, do que os homens, e que é prudente só acolher com a maior reserva. Então, isso é uma outra coisa, né? Tem que saber a quem vai perguntar e analisar a resposta, porque tem espírito que engana. Sabe tanto quanto a gente, ou sabe menos do que a gente. Quantos espíritos já morreram e a gente chega para ele e diz assim, cara, tu morreu. Ele leva um susto. Como assim eu morri? Você morreu. Não, eu estou falando contigo. Você não está falando, você está falando comigo, tudo bem, mas você não tem mais o corpo carnal. Eu tenho. E se ele está com o médico, você vê se esse corpo é teu. E às vezes a gente leva tempo para convencer um espírito que ele morreu. Que ele não tem mais o corpo físico. Que ele vive sem o corpo físico. Ele tem um outro corpo, que é físico também, mas não é igual a esse. É mais sutil. Então, como que eu que estou encarnado sei disso e ele que já morreu e não sabe? Quantos espíritos estão aqui sentados estudando com a gente, aprendendo conosco? Então não é porque é espírito que sabe tudo. Entenderam isso? Perguntas? Vamos encerrar e semana que vem a gente continua aqui na 295. Perguntas sobre tesouros ocultos. Tá, Priscila? Anotou aí?
Item 295. Aí eu marco sempre, mas pode ser que o livro caia, e aí desmarca, 295. Nenhuma pergunta? Brinquei com os garotos, eles estavam cavando ali, lá no terreno, tinha pedra pra caramba, estava duro. Falei assim, ó, me disseram que aí tem pepita de ouro. Cava aí rápido aí que aí tem pepita de ouro, vocês vão se libertar. Se achar é de vocês. Estão cavando há uma semana ali. Trabalho duro. Tem que ter um estímulo, né? Tem que ter um estímulo. Vai que eles acham uma pepita de ouro ali, aí. Então vamos lá. Muito obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Muito obrigado aos nossos guias, benfeitores, amigos, altivo, às irmãs queridas, minha amada Lourdinha. Muito obrigado a todos vocês. Ao Ernesto Bozano, a Allan Kardec, a Leon Denis, por esta manhã de estudos, de enlevo, de elevação, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor do Pai Celestial, damos por encerrados os estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem. Acabou.